Olá, e aí, gente boa, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é dia de balão, língua de sogra, bolo, docinho, chapeuzinho. Eu não achei o chapeuzinho, mas seria dia de chapeuzinho, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de aniversário, hoje é 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante, 502 anos, que coisa tremenda! Exatamente, irmãos, a Reforma Protestante é aquele movimento que colocou o cristianismo de volta nos trilhos bíblicos, que fez aquela separação entre Igreja Católica e o que a Igreja Católica crê e o que os reformados, os protestantes acreditam. É algo extraordinário. A Reforma foi assim um movimento que abençoou o mundo naquela época e vem abençoando até hoje, e certamente continuará abençoando, porque os valores da Reforma são fundamentais para uma fé viva, uma fé de intimidade com Deus. E eu queria falar um pouquinho então sobre esses princípios da Reforma que ficaram tão conhecidos, chamados de 5 solas, né? Esses princípios, eles foram elaborados depois do auge da Reforma, alguns anos depois, para, de maneira muito clara, definir a diferença entre o que acreditavam os reformadores e o que acreditava a Igreja Católica, principalmente referente aos pontos centrais da fé. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as 5 solas. Entre as 5 solas você tem, por exemplo, somente a Escritura, né? Ou somente a Bíblia. Tá? O que acontece aqui? A Igreja Católica acreditava numa revelação continuada. Para eles, a Bíblia não era a revelação completa de Deus. Poderia existir outras coisas. Deus poderia revelar outras questões com a mesma autoridade que tem o texto bíblico. E isso é um problema muito sério. Os protestantes vêm na contramão e dizem o seguinte: de jeito nenhum, a revelação é a palavra, somente a palavra e nada além da palavra. Tudo que nós precisamos encontra-se na palavra. Essa então é somente a Escritura, a diferença. Tem também somente Cristo. Aqui é uma diferença grande também. A Igreja Católica, você sabe, ela tinha vários intermediários e até hoje considera alguns intermediários entre os homens e Deus. Os santos, por exemplo, a própria igreja em alguns casos, mas os reformadores vêm na contramão chutando a porta e dizendo assim, ó, de jeito nenhum, só Cristo é o intermediário entre Deus e os homens, o mediador, não há nenhum outro, não há nenhum homem santo, não há nenhuma instituição poderosa o suficiente para fazer mediação. Não, não, não. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Tem outra sola também, que é a somente graça e somente a fé. Essas duas dizem respeito à forma de salvação, exatamente isso. A Igreja Católica, você sabe que naquela época tinha na venda de indulgências e na venda do perdão dos pecados uma fonte de lucro muito grande, muito grande. E eles também acreditavam que para ser salvo não era necessário apenas a fé, mas a fé e as boas obras, principalmente aquelas que diziam respeito ao dinheiro. Então o que os reformadores vêm na contramão com essas duas solas e eles dizem assim, de jeito nenhum, salvação é graça, eu não posso comprar, eu não posso herdar, eu não posso absolutamente nada, eu recebo de Deus e eu recebo essa salvação mediante a fé. Eu faço boas obras porque eu sou salvo, eu não faço boas obras para ser salvo. Então há uma diferença bem grande ali. E por último, então, eles resumem tudo nessa última sola, quando ele diz assim, somente a Deus dar glória. É como se fosse o resultado das outras. Tá? E esta é uma diferença brutal. Por quê? Porque nós não podemos, como cristãos, negociar a glória de Deus com ninguém. É Ele que merece todo o louvor, é Ele que merece toda a atenção, é Ele que merece toda a glória, é Ele que merece toda a honra, toda a adoração. Não é nenhuma instituição, não é nenhuma pessoa com nenhum tipo de cargo ou título, nada, absolutamente nada. Só Deus merece a glória por tudo, o tempo todo. Essas 5 solas, então,
elas foram princípios que embasavam a diferença de crença entre os protestantes e os católicos. Mas se nós olharmos para elas hoje apenas no âmbito dos protestantes, nós vamos ver e vamos entender que encontramos diferenças também. Porque, infelizmente, existem muitas igrejas que estão se desviando de princípios como esse. Somente a Deus dar glória, por exemplo, é uma coisa muito delicada em nosso tempo. Porque você encontra hoje pastores, líderes, cantores que são tratados pelos irmãos em Cristo como se fossem semideuses. Você encontra fã-clubes de cantores gospel, por exemplo. É algo impensável dentro do cristianismo. Onde já se viu isso? Uma coisa sem sentido. Né? Toda honra é para Deus, não para o fulano que está cantando ou escrevendo a música ou tocando. Mas você encontra. Né? Você encontra pastores que são tratados como se fossem a quarta pessoa da Trindade, se existia a quarta, né? É óbvio que não existe, né? Mas se existisse, seriam eles. Então, você às vezes chega em alguns lugares e as igrejas, os templos que deveriam, de alguma forma, esteticamente lembrar e honrar ao nome de Jesus, ao nome de Deus, você encontra lá a figura ou a imagem do fulano, gigantesca, bonito lá numa parede. É complicado, né? Então parece que em alguns segmentos religiosos evangélicos de hoje, esses princípios, essas solas, não são tão aplicadas, né? Você vê hoje também dentro da igreja evangélica uma venda de indulgências, como vendia a igreja católica na época da Reforma Protestante. Você vê hoje o pessoal vendendo água. Esses dias eu vi um sujeito vendendo vassoura para varrer o pecado de dentro de casa. Meia, sabonete, óleo. Óleo agora ficou fora de moda porque entrou uns negócios diferentes, né? Então a rosa também já perdeu o sentido. Agora o pessoal vende outras coisas, meia, vassoura, né, camiseta e tantas outras loucuras por aí. Então esses princípios da reforma, eles não foram importantes somente lá. Eles são muito importantes hoje, para que eu entenda que uma fé bíblica verdadeira, uma fé que vai ao encontro do coração de Deus, ela não pode fugir de princípios como esse. Eu não posso me afastar de princípios como esse, independente de qual seja a justificativa. Porque se eu me afastar de princípios como esse, que são puramente bíblicos, eu me afasto de Deus. Então eu preciso estar atento. Mas comemorar, nos alegrarmos na Reforma Protestante. Porque se não fossem aqueles homens terem peitado, terem lutado, terem sofrido, muitos terem sido mortos, entregado a vida, nós não estaríamos aqui. Como dizia um professor meu de seminário, nós somos anões em ombros de gigantes. Nos alegramos com o que os gigantes fizeram e vamos honrar o sacrifício deles e a dedicação deles a Deus, vivendo nós também de uma forma digna e bíblica, o máximo possível, com todas as nossas forças. Feliz aniversário à Reforma Protestante e que a gente possa vivê-la, os seus princípios na nossa vida como igreja, para que realmente possamos viver um cristianismo bíblico centrado e voltado para o coração de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Um beijão, abraços, valeu, tchau, tchau.